Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Vitor. Hoje a gente vai conversar sobre o brasileiro corrupto. Será que o brasileiro é mesmo corrupto? O que você acha disso? Insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. Pessoal, existe uma ideia que faz parte do senso comum de que aqui é o Brasil da corrupção, de que o brasileiro é o povo da malandragem, o jeitinho brasileiro, etc e tal, segundo Nelson Rodrigues, e a gente meio que por default assim é um povo desonesto, especialmente no governo, especialmente na política, né? Existe muito essa ideia. Eu questiono isso porque eu realmente discordo disso. Eu acho isso daí uma bobagem. Acho isso uma besteira, uma enganação, né? Você dizer que existe um povo que é honesto e um outro povo que nasceu para roubar, um povo que é da mala, não acredito nisso, tá? Para mim, essas ideias são ideias infantis, é coisa que você fala para criança. Quando você cria lá aquelas historinhas que tem o cara que é do bem e o cara que é do mal, entende? Da mesma forma como o Jornal Nacional conta as notícias, né? O Jornal Nacional também, ele cria um mundo assim, que é para você ver o que é o expoente do nosso jornalismo aqui, como se o mundo fosse feito de pessoas boas e más, né? Como se ele fosse uma novela, né? E aí sempre tentando, para piorar a situação, personificar as coisas. Então você coloca em pessoas, né? O fulano de tal que roubou não sei o que, o ciclano de tal, blá, 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 blá. Você fulaniza a coisa. Então você coloca nisso que a intencionalidade, como se fosse daquela pessoa que é ruim, é, cometer um ato ilícito e o outro que é bom que vai tentar. Você cria isso daí, mas para mim são mecanismos de conto de fada, assim, de coisa que você conta para criança. O mundo, aos meus olhos, não é assim. Eu acho que todo mundo tem coisas boas, coisas ruins. Claro que tem gente que tem as coisas boas um pouco mais acentuadas, consegue controlar melhor as suas impulsões. Outras pessoas que não medem tanto as consequências por outros fatores, mas existe uma dualidade aí, né? E isso é no mundo todo. Não tem um país que é bom e um país que é mau. Pelo menos eu não vejo a situação assim. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social, é um mal coletivo e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia, e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte? Agora a questão é, de onde vem essa ideia tão forte da corrupção no governo, o governo que rouba, político ladrão, etc tal. Eles vão falar, não, Vitor, nisso não tem como discordar, né? Bom, só para explicar para vocês, porque eu acho que isso daí é uma besteira, de que o problema do Brasil é a corrupção e tal, e que por conta disso a gente é o que é e não vai sair disso, né? Porque, claro, se o povo todo é corrupto, é um reflexo do governo, vice-versa, como é que você vai sair disso, né? Difícil. Mas não, eu não acredito nisso. Essa ideia é uma ideia criada aqui, o Gessé explica isso muito bem nos livros dele, o Gessé Souza, para quem quiser conhecer. Tem o livro dele, Elite do Atraso, que é muito legal, sempre falo aqui nos meus vídeos. Mas essa ideia do brasileiro corrupto, desonesto, foi uma ideia criada na USP em 34 por Sérgio Buarque de Holanda, quando ele lança esse livro aqui, que é o Raízes do Brasil. Aí você vai falar, puta, Vitor, mas 1934, meu, século passado, se liga, a gente está em 2020.
que esse livro já foi, passou. Gente, não é assim, né? A ideia que esse livro aqui traz foi ensinada, por exemplo, na USP. Então, o pessoal que se formava lá, advogado, médico, engenheiro, professores. Esses professores da USP vão ser posteriormente professores e vão formar professores das outras universidades do Brasil, que vai mostrar o brasileiro assim. E essa ideia vai ser repassada em tudo, na dramaturgia, no telejornal, na nossa literatura, no cotidiano, em pílula, todo dia, nas notícias. O brasileiro vai ser retratado assim. De forma que hoje você não precisa mais ler o Raízes do Brasil. Quando você vê, você já está com a ideia. E que ideia que é essa? Vamos ver se isso daqui é relevante ou não. Então, que o Sérgio Buarque diz? Ele vai dizer o seguinte, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. Então, o que é o homem cordial, né? O que é essa cordialidade que ele fala aqui? Vamos lá. A alheza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro. Então ele está falando o seguinte, que essa nossa gentileza, a hospitalidade, né, esse cara emotivo são as características desse homem cordial, que é o Brasil. Aí você fala assim, poxa, isso daí é uma coisa legal, né? Na verdade, eu acho que não. Olha o que o Sérgio Buarque diz depois. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilicidade. Ou seja, a gente não é civilizado, né? A gente não tem boas maneiras. O fato da gente ser cordial, da gente ser um povo passional, emotivo, não é uma coisa boa. Isso torna a gente incivilizado. Por quê? Ele vai fazer um contraponto, no caso, como todos os grandes pensadores brasileiros, né, com os estrangeiros, com os povos do norte e tal. Que aí ele vai dizer que são mais frios, e aí por isso são impessoais, consequentemente, são mais eficientes do que a gente e, obviamente, mais honestos. Por quê? Vamos lá. Olha só, lembra no vídeo do Karnal, quando ele fala lá da Suécia, tal, por exemplo, isso, aquilo? Sérgio Buarque de Holanda, em 34, vai fazer essa comparação com a Inglaterra, que era a grande potência mundial. Olha o que ele diz. No que nos distinguimos dos ingleses, por exemplo, que não tendo uma constituição escrita, regendo-se por um sistema de leis confuso e anacrônico, revelam, contudo, uma capacidade de disciplina espontânea. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, esse povo nórdico, os ingleses, espontaneamente, eles são disciplinados. Não precisa nem de lei lá, eles não têm constituição, a lei é confusa, mas naturalmente é do povo, né? Olha isso, que beleza. Você nasce naquele povo, pronto, você já é civilizado, ou seja, você é mais honesto. E nasceu aqui, você vai ser o quê? Um animal, passional, corrupto, porque a relação da passionalidade com a corrupção. Aí ele vai explicar aqui, ó, quando ele diz o seguinte, ele cita uma frase de Bentham falando sobre a democracia, onde Bentham diz o seguinte: a maior felicidade para o maior número. E aí Sérgio Buarque de Holanda, sobre essa frase, fala o seguinte: não é difícil perceber que essa ideia, que seria uma ideia de democracia, está em contraste direto com qualquer forma de convívio humano que seja baseada nos valores cordiais, que é o nosso caso. Todo afeto entre os homens funda-se forçosamente em preferências. Amar alguém é amá-lo mais do que os outros. Ou seja, ele está falando o seguinte: esse pessoal, povo nórdico tal, é mais honesto porque eles são frios, não são passionais. Então, eles são impessoais. Então, eles tratam todo mundo da mesma forma. Aqui, como a gente é passional, muito assim, a gente tende a separar o mundo entre amigos e inimigos. Então a gente, dentro dessa passionalidade, a gente vai fazer o quê? Vai dar tudo para os nossos amigos, porque ele está imaginando que em países como a Suécia, como no caso do Karnal, não existe corrupção, porque o povo é honesto, né? Então lá é diferente daqui,
Porque lá não tem passionalidade, o cara não vai roubar, né? Ele não vai pegar para ele é impessoal. Se você for filho de alguém importante, sobrinho, o que seja, a sua vida está resolvida. Seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, na Suécia, onde for, né? E não tem esse negócio de impessoalidade. Não. É com base nessa ideia que existe o conceito do brasileiro corrupto, desonesto, que eu não concordo. Mas quem é que ganha com isso? Quem é que tira alguma vantagem dessa ideia do Brasil se ver como desonesto? Especialmente onde? No governo. Especialmente onde? Na política. E como é que esse pessoal ganha dinheiro? Por que é importante essa ideia do brasileiro corrupto? Porque é um povo que se vê já como um animal, que se vê um povo desonesto, cretino e tal, não tem autoestima. E por que você precisa tirar a autoestima do povo? Para que você possa explorar, né? E aí, tudo que acontece aqui de desgraça fica meio que uma coisa natural, porque o povo aqui é assim. Essa ideia da corrupção, ela é tão forte aqui no Brasil que no relatório do Transparência Internacional sobre 2019, a pesquisa mostra que 90% dos brasileiros apontam a corrupção como um grande problema no Brasil. Um relatório da Transparência Internacional mostra que em 2019, na pesquisa que eles realizaram, 90% do público aponta que a corrupção é um grande problema no Brasil. Mas afinal, o que é a corrupção? Ela é uma coisa pessoal? Ela é quando uma pessoa combina com a outra um negócio e tal? Isso é corrupção? Só isso? E ela só acontece na política? E no mercado? Será que no mercado não tem corrupção? No site da ANEFAC, que não é qualquer coisa não, é um pessoal que sabe muito bem do que está falando, é a Associação Nacional dos Executivos. Eu peguei os dados aqui do mês de junho desse ano, de 2020, no meio da crise, com pandemia e tal, e os bancos fazendo todas essas propagandas de que, meu, estão do lado do povo, estão facilitando horrores a vida do povo aí. A INEC faz um levantamento das taxas. Então, em junho desse ano, junho de 2020, olha só, o cartão de crédito aqui no Brasil, a média dos bancos era de 255% de juros ao ano. O que acontece? Aqui no Brasil tem uma prática que não ocorre em outros lugares do mundo, tá? Porque juros você tem que ver sempre anualmente. No Brasil não. Eles mostram os juros mensais. Juro mensal é um juros composto. Só que essa taxa é de juros composto, que é um cálculo muito difícil para se fazer, a menos que você seja um cara do mercado econômico. Senão é difícil você calcular, você não consegue. Por isso que você nunca sabe quanto você está pagando de juros. Você só leva o susto. Mas aqui no Brasil, os juros do cartão em junho de 2016, 2016, em junho de 2020 foi de 255%. Para você ter um parâmetro, no Canadá, por exemplo, quanto que é o juro do cartão lá? 11% ao ano, não ao mês, ao ano. Então, de 11% para 255, você tem aí, meu, mais de 20 vezes mais. O que justifica um juros tão alto? Nada. Mas qual é a desculpa dos bancos, por exemplo? Brasileiro é desonesto, brasileiro não gosta de pagar. Como o risco aqui é muito alto, porque esse povo é desonesto, eu tenho que cobrar mais caro. Entende a relação e a importância de você ter essas ideias aqui distribuídas todos os dias e de você se ver como um povo corrupto? Por exemplo, cheque especial aqui no Brasil. Preciso de um dinheiro aqui, não sei o que, preciso entrar no limite, fazer 128% ao ano de juros. Na Espanha, por exemplo, se você pegar até 5 mil euros e pagar em 6 meses, quanto é a taxa de juros? 0%. 0%. Até 5 mil euros. Então, assim, isso daí não é visto como corrupção? Por que não é visto como corrupção? Isso daqui é pior do que a agiotagem.
Nem a agiota você pega um empréstimo e tem que pagar um negócio tão absurdo depois. Né? Quando a gente vai, por exemplo, estou falando de pessoa física. Quando a gente vai para a pessoa jurídica, no caso das empresas pequenas e médias, a taxa de juros aqui no Brasil é de 42% ao ano. Ou seja, você imagina o seguinte, o cara tem uma empresa lá, aí entra uma pandemia, etc e tal, ele, puta, preciso pegar um empréstimo aqui para fazer alguma coisa, pagar a folha salarial, tal, manter as... Ele pega lá. Ele tem que pagar o empréstimo que ele... Imagina o lucro que esse cara tem que ter, porque ele vai gastar para comprar os negócios lá que ele vai vender. Aí ele tem que ter uma margem de lucro suficiente para pagar a folha de funcionário, para pagar o empréstimo de volta para o banco do que ele pegou, mais 42%. Isso quebra as empresas aqui. Por isso que não funciona. E eu falei pequenas e médias, porque empresas grandes, multinacionais, não pegam dinheiro emprestado aqui, óbvio, né? Elas pegam lá fora, onde eles vão pagar 4 a 5% ao ano. Entende? 10 vezes menos do que aqui. E isso não é visto como corrupção. Isso o jornal não fala que é corrupção. Por que, que o jornal não fala que é corrupção? Mas e o que o banco faz com cada cidadão brasileiro? Não é corrupção? Só porque o banco comprou aqueles deputados lá, financiou a campanha deles para eles assinarem que eles podem cobrar tudo isso daí de juros? Aí você não vai falar que é corrupção? Por exemplo, quando a gente pega aí os jornais de notícia, os debates na televisão, por que, que ninguém fala da taxa de juros? Ao contrário, eu já vi reportagem na Globo News falando que os juros altos é bom. É verdade. Você pode até procurar isso daí no Google depois. Globo News, juros altos. Vai ter lá. Juros altos é bom, né? Enfim, por que isso? Porque quando você assiste esses jornais, quando você assiste lá a Globo News, quem é que está patrocinando aquele jornal? Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, a Caixa. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E que começa sempre com uma ideia que você venha a ter. Se 90% da população achar que o problema do Brasil é a corrupção na política, as ideias dominantes, como dizia Karl Marx, são as ideias das classes dominantes. Entende? E por que, que eu estou tocando nisso? Por que, que eu estou insistindo nisso? Porque tem muita coisa que eu entendo que é corrupção e que é um problema muito maior e que não é falado. Vamos falar aí da Lava Jato, mas a Lava Jato fez um combate à corrupção, tal. Meu, tem uma reportagem da Jovem Pan, para quem quiser ver, que mostra que a Lava Jato, por exemplo, em 6 anos de atuação, recuperou 4 bilhões. O cara que é cidadão comum, ele vê lá, puta, 4 bilhões, prendeu 165 pessoas, meu, quanta roubalheira, 4 bilhões e tal. Ele fica encantado com isso. Óbvio, né? Ele não sabe, coitado. Entende? É o que o jornal está mostrando para ele. Só que o jornal não mostra, por exemplo, que se em 6 anos, você consegue recuperar 4 bilhões, assim que o PT saiu com o golpe de Estado, na semana seguinte, o Michel Temer assinou uma isenção fiscal para o Banco Itaú de quanto? 25 bilhões. O que foi roubado de corrupção na política não dá o que o banco levou em uma canetada. 25 bilhões. Isso não é corrupção? O problema maior aqui do Brasil, gente, não é a corrupção na política. Mas por que, que a corrupção na política, que existe em todos os países, né? Mas por que, que aqui a corrupção na política, ela tem que ser escandalizada, ela tem que ser mostrada todo dia? Porque o nosso foco tem que ficar ali, na corrupção da política, que é isso aqui, ó, perto da corrupção real, que é a corrupção dos bancos. O maior problema do Brasil, pessoal, para fechar aqui o vídeo, é o problema da dívida pública, que, que é da onde sai a maior fatia do nosso orçamento. É essa parte amarela aí no gráfico da tela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, espero que sim. Mas, de tudo que o Brasil pegou, por exemplo, isso daqui foi o gráfico feito com o balanço de 2019. Olha, o maior parte do nosso orçamento vai para a dívida pública. Do pessoal que está assistindo meu vídeo, eu tenho certeza que, 80% não tem a menor ideia do que é dívida pública.
Essa dívida pública, por exemplo, é uma mentira. Porque ela não é uma dívida. Por que não é uma dívida? Porque não tem contrapartida, né? Dívida é quando eu pego um negócio e tenho que pagar um outro. Aqui a gente só tem que pagar, a gente não está pegando nada. E essa dívida pública, além de não ser dívida, também não é pública. Por que não é pública? O senhor Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma lei de que os títulos da dívida pública não podem ser auditados. Então você não pode ter auditoria aqui. Nós estamos pagando esses títulos da dívida, mas a gente não pode auditar, ou seja, você não pode saber para quem que o Brasil está pagando esses títulos. Quem são os donos desses títulos? São bancos nacionais e estrangeiros. E para quem que a gente está? Que bancos são esses? O que eles estão dando para pegar em troca? Não, não pode ser auditado. Mas isso não é corrupção? Não. Isso nunca vai ser tratado como corrupção. Se fosse pegar o dinheiro de corrupção nesse gráfico do orçamento do Brasil, não daria uma linha ali. Não daria para ver. É que parece que é muito, mas não daria uma linha ali. Entende? Agora, essa parte amarela, sim. E por que as aposentadorias estão sendo cortadas, reduzidas? Porque como é juro sobre juro que a gente tem que pagar todo ano e essa dívida não diminui nunca, e a gente vai pegando muita grana do orçamento, você tem que tirar de outras coisas, como por exemplo a aposentadoria, previdência e tal, para dar aos bancos. É disso que se trata. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo. Desculpa por isso. Um abraço e até a próxima.